Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 24ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o nosso assunto será sobre a questão de Melquisedeque mudando tudo que a igreja e a teologia formatou, apresentando uma nova ordem de coisas. O pressuposto do Evangelho é toda a ordem de Melquisedeque. O Evangelho todo é a ordem de Melquisedeque. Quer ele seja através do registro histórico, quer ele seja através da própria manifestação de Deus a quem quer que seja. Nós apanhamos esse elemento abraâmico, no caso, que é a contingência do mundo de Paulo ou do convívio da igreja de Jerusalém. Nós vemos dentro do templo muitos sacerdotes exercendo a fé abraâmica judaica. E o pessoal de Tiago, com aquele convívio hibridizado, a consequência disso são as cartas de Paulo, carregadas de conflitos com judeus, com lei, com isso, com aquilo, que acabou se transformando numa espécie de obrigatoriedade o levantamento do tema o tempo todo, para a correção daqueles que estavam perdendo a fé genuína. Isso você encontra abundantemente no livro de Gálatas. Hoje, nos dias modernos, nós podemos ver em todo o Ocidente que a mentalidade é judaica, é cristã, é islâmica, portanto, é carregada de Abraão, porque de Abraão surgiram essas religiões, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. E historicamente essas três religiões procederam dele. Então, o Ocidente está carregado disso. Filhos de Abraão. João menciona no Evangelho a conversa de Jesus com os fariseus, ali no capítulo 8, versículo 37 a 44. Jesus falando: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vocês fazem as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus de fato fosse o vosso pai, certamente vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele mesmo me enviou. Qual a razão então? Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É por isso, queridos, que eles precisam muitas vezes ficar comparando Jesus com Moisés. Por outro lado, se você chegar em qualquer lugar para pessoas que nunca ouviram falar nada da história de Abraão, não é necessário você puxar esse tipo de assunto. É só pregar o Evangelho de Jesus e todos eles entenderão facilmente. A conversa tem que ser no espírito da ordem de Melquisedeque, no espírito do amor de Deus, que transcende a tudo.
Não há por que você chamar Abraão para essa conversa. Você precisa chamar Jesus. Você precisa anunciar o Evangelho. Você precisa chamar Cristo para o centro dessa conversa. Abraão é apenas um planeta que orbita em torno disso, mas Jesus é o centro de tudo. Jesus é o espírito da ordem de Melquisedeque. Quando você explica algo usando Abraão como a referência, você cria um problema na mente da pessoa, sendo necessário você falar toda a história para ela. Agora é impossível imaginar que o Deus que é amor, que se revelou em Jesus e que é cheio de graça e de verdade, só tem a ver com aquele povo que se veste melhor nas quartas-feiras ou nos domingos, de manhã e de noite, ou nos dias de culto, nos dias da sua própria religiosidade, naquele lugar onde se dizia obrigado, Deus, por nós estarmos aqui, porque fora daqui o mundo inteiro está perdido? Você acredita dessa forma? É importante a congregação, é importante a reunião dos irmãos, mas Deus não está preso a nada disso. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem no Espírito. Não é nesse monte e nem em Jerusalém que se deve adorar. Deus é Espírito, está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, Deus expande, Deus está em todo lugar. É por isso que o tema que estamos falando, o espírito da ordem de Melquisedeque, ele muda tudo. Ele muda tudo o que a religião formatou. Esse espírito muda o olhar, muda a atitude, muda a espiritualidade de cada indivíduo, acaba com a arrogância, gera uma paciência, gera domínio, gera temperança, produz muito mais na consciência de cada pessoa, produz a consciência da soberania de Deus e da revelação de Deus livre para com quem quer que seja. Muitas vezes a igreja é um ente fóbico, é apavorada, não quer servir, não quer ser sal da terra, ela quer apenas um monturo, um monte de sal. Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra para salgar essa geração e luz do mundo para iluminar essa geração. A igreja institucional muitas vezes quer aparecer. Ela não quer dar o gosto, porque ela está preocupada com outras coisas. Eles têm pânico de não serem reconhecidos, de não serem vistos. Eles sofrem complexos de inferioridade, de rejeição. Ela se sente assim e quer ser assim porque quer governar, quer dirigir. Ela quer ser filha de Abrão, que é o grande pai, e não quer ser filha de Abraão, que é pai de muitos. Muitas vezes as pessoas, para estarem nesses locais, estão ali apenas por causa do medo. Só contribuem por causa da maldição que cai sobre a cabeça delas se elas não contribuírem. Servem a Deus por culpa, por medo, mas não por liberdade de espírito. Andam em um estado permanente de desobediência e desassossego. É uma devoção de culpa, de angústia, de medo o tempo todo. Culpa, medo. Isso é criado para manter todos dentro da igreja, como se isso fosse preciso. O fluxo de Jesus é inverso. Frequentemente tinha alguém querendo dizer: eu quero ir contigo. E ele dizia não. Ele diz para o gadareno voltar para a casa do pai e da mãe. Resolve a sua vida na sua casa. O mais importante não era andar com ele, era ir para a sua casa e acertar as coisas na sua casa. O caminho de Jesus é uma rota fora da rota de Abraão. Não tem nada a ver com Abraão.
Embora ele diga que ele não tinha vindo para alguém fora de Israel, ele encontra uma mulher cheia de fé e diz: grande é a tua fé. O pessoal não vê isso, a ironia de Jesus. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dando uma pancada na religião. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, porque era assim que os judeus chamavam os gentios, de cachorros. E a mulher exclama: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus leva um susto com a qualidade de fé daquela mulher, mas um evangélico fica apenas com o trecho: eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem ainda o centurião que disse: não precisa ir na minha casa. Em um mundo onde todos tinham que ir ao templo para oferecer sacrifícios, nos dias de festa em Israel, eram mortos animais e animais, sacrifícios e mais sacrifícios. Naquele contexto chega um homem, um romano, pertencente às forças de ocupação de Israel, clamando por um doente. Nem era por ele mesmo. Jesus viu o amor que esse homem tinha por seu escravo, por um trabalhador. O centurião disse: não precisa ir não, pois eu sou um homem sujeito à autoridade. Assim como eu tenho soldados, e quando alguém de cima de mim diz faz e eu faço, vai e eu vou, assim como eu digo vai, é para ir, é para fazer, eu conheço as regras, as autoridades. Se o Senhor disser eu quero, e é para ficar curado, ele ficará curado. Jesus disse: em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel, em todo Israel, jamais eu encontrei uma fé como essa. Não é apenas uma frase: não sou digno de que entreis na minha casa. Apesar de que todo mundo queria que Jesus fosse na sua casa, mas o centurião disse que não era digno de que ele fosse lá. Isso sim é ordem de Melquisedeque. É o espírito dessa ordem agindo naquele homem. Aquele homem como um Abraão pagão, indo a Jesus, indo a Melquisedeque. Jesus, ele anda na ordem de Melquisedeque. Ele está aplaudindo. Ele está dizendo: veja aqui, veja ali. Mas ninguém vê onde Jesus está atuando, onde Jesus está operando, onde Jesus está fazendo milagre, onde Jesus está chamando o povo por sua graça, onde Jesus está agindo na humanidade, nos povos não alcançados, nas nações mais longínquas de onde nós estamos. Jesus não está limitado aos templos. Jesus não está limitado às paredes da igreja. Jesus não está limitado ao espaço físico. Ele está para além disso. O que nós vemos na Escritura, em Gênesis, em Hebreus, e o que eles nos dizem, é que Abraão é parte da ordem de Melquisedeque. Ele é apenas um elemento, uma linha nessa genealogia supra-universal. É apenas um indivíduo de uma linhagem histórica que pagou o dízimo a Melquisedeque quando este lhe saiu ao encontro. Mas a ordem de Melquisedeque é algo muito maior. O escritor de Hebreus diz que é o maior que abençoa o menor. Abraão era só um filho, assim como Judá não era o melhor filho de Jacó, do ponto de vista da história. O melhor para ser o ancestral de Jesus seria José, o filho de Jacó com Raquel. Mas não é bem assim. Abraão é apenas um homem que o Senhor escolheu, assim como escolheu milhões de outros homens. Assim como escolheu eu, escolheu você.
escolheu você que me ouve agora. Não houve apenas um Abraão, houve muitos outros Abraões. Pois enquanto Abraão ouvia uma voz, muitos outros estavam ouvindo, e muitos outros hoje ouvem também essa voz, a mesma voz que falou com Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e também a mesma voz que falou com Melquisedeque, e está falando com tantos Melquisedeques espalhados nesse planeta. Romanos 10:18 diz: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Outras nações também ouviram a voz de Deus. Amós diz: você está pensando o que, Israel? Que eu tirei vocês do Egito e que foi o único povo que tiveram um êxodo feito por mim? Os etíopes também tiveram um êxodo de libertação. Os hititas também. Examine os povos da antiguidade e veja se não houve muitos êxodos de libertações. Foi o meu braço que fez isso, diz o Senhor. Israel, você é apenas um escriba de uma história privada. A Bíblia é a narrativa da revelação de Deus, não com os homens, mas apenas com uns homens, com Adão e com o único homem, o Filho do homem, Jesus Cristo. Por isso é que é para todos os homens. Porque de Adão todos procedemos, mas no Filho do homem todos somos salvos. No mais, ela é um livro que narra a história das relações do povo que se originou de Abraão, com a consciência de Deus à medida que Deus se revelava a eles. Mas eles não são os únicos indivíduos e nem o único povo da terra que ouviu a voz de Deus. Mas é o único povo que recebeu a história ou teve a oportunidade histórica e desígnio. A gente só pode entender isso como um mistério de Deus. A descendência de Abraão foi aquela que carregou essa tocha escrita, o registro histórico, que nos ajuda a entender o significado dessa relação de Deus com os homens. Na Escritura eu tenho a pedagogia histórica dessa relação, numa síntese, mas eu não tenho o container da revelação de Deus, da revelação a se revelar para quem Ele quiser, assim como Ele se revelou a Abraão. Afinal, quem foi evangelizar Abraão? Por um acaso não foi o próprio Deus? Não tinham as 4 leis espirituais, né? Quem evangelizou Abraão, então? Se não foi o próprio espírito da ordem de Melquisedeque. O mesmo que se revelou a Melquisedeque foi aquele que evangelizou Abraão. Nós admitimos que Abraão ouviu a voz de Deus. É irrelevante se o fato de Melquisedeque foi uma epifania, uma manifestação de Deus. Melquisedeque foi apenas um cara que apareceu do nada. O que se diz dele é que ele não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele servia a Deus. Era uma tipificação de Jesus. Não foi o primeiro nem o último. Apenas o cara que apareceu a Abraão. Abraão virou um texto e por isso a gente sabe dele. E para quantos outros esse Melquisedeque se manifestou? Poderia ter sido o próprio Melquisedeque ou alguém com o mesmo espírito dele que se manifestou, mas nós não sabemos. E isso na Escritura é superabundante. Existem muitas escolhas feitas do lado de fora da genealogia, da história, que a gente nem sabe
Por exemplo, na própria Escritura está escrito sobre Nabucodonosor, Ciro, o Medo, escolhido 100 anos antes de nascer, chamado pelo nome, aquele que faria a vontade do Senhor. Ele não era da genealogia de Abraão. Ele não foi melhor nem pior que Salomão, apesar de que os de Israel fizeram muitas coisas piores. E a questão de Jonas é uma manifestação da ordem de Melquisedeque contra Israel, porque Jonas era de Israel e ficou com raiva da própria misericórdia de Deus para com aquele povo, para com o povo de Nínive, para com a graça que Deus estava espalhando sobre aquele povo, por razões diversas que nós mesmos não sabemos. Na Escritura existem muitos textos a respeito disso. Como já disse anteriormente, Malaquias 1:11, mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O Evangelho começa com a ordem de Melquisedeque. Ouro, incenso, mirra ofertados por magos do Oriente ao menino na manjedoura. Ele estava atraindo as pessoas, os povos da Pérsia, seguindo um padrão e paradigma de revelação estranho à consciência judaica, seguindo uma estrela. Não enxergar isso na Escritura é uma cegueira enorme, é uma cegueira brutal. A necessidade da relação conciliatória da igreja nascente em Jerusalém com o templo. Atos do capítulo 2 até o capítulo 8 narra esse período intensamente e depois nos capítulos 14 e 16 retoma para mostrar a força desse vínculo. Na prisão de Paulo pelo silêncio da igreja de Jerusalém quanto a defendê-lo. Parece até quase um conluio. Ninguém abriu a boca para defender Paulo quando ele foi preso e mandado para Cesareia. Foram 2 anos de um silêncio esquisito. Lucas não comenta isso. É muito estranho, como Tiago disse, que muitos de nós somos zelosos da lei e do templo. São híbridos. Uma semana depois disso, Paulo foi preso e ninguém saiu na sua defesa. O que é esse hibridismo? É a junção do evangelho com a lei. No início da igreja tinham cristãos híbridos. Cumpriam os ritos da lei, professavam o evangelho, mas cumpriam esses ritos. Onde estavam os milhares e milhares de discípulos para defendê-lo? Estavam aliados ao templo, mas não estavam com disposição de gritar. Eles calaram. Como Paulo diz nas suas cartas, todos me abandonaram. De um lado é essa hibridização, por outro lado é Paulo andando entre os gentios sob a perseguição dos judeus, que oprimia ele de cidade em cidade. Era algo terrível para Paulo, pois o Espírito Santo já o tinha alertado que o que o aguardava eram cadeias e tribulações, e que ele iria sofrer na mão desse povo, desse pessoal. Os discípulos novos que Paulo ia fazendo entre os gentios também sofriam perseguições. No capítulo 2 de Atos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Batizaram 3.000 nas águas. Isso foi um fenômeno para eles. Perderam o medo, começaram a pregar, cresceram diante de todos por causa dos aprisionamentos, das libertações misteriosas, com sinais, com curas, a sombra de Pedro curando. Cresce muito a comunidade.
Em Atos 6 e 7, eles instituem os diáconos. Inúmeros sacerdotes obedeciam à fé, mas mantinham sacrifícios com animais, obedeciam ritos, porém participavam com os discípulos nas reuniões do Evangelho. Não dá para fazer essa conciliação. Isso é terrível. Uma hibridização do Evangelho com o judaísmo e com a tradição. É como se dissesse: Jesus é o Cordeiro de Deus, mas eu pratico esses ritos. De fato, não havia como separar entre um e outro, porque eles conviviam e eram irmãos. Na mente deles, todos aqueles ensinamentos tinham mudado a consciência do significado de pureza do Evangelho. Eles eram meninos. Paulo fala isso em Gálatas, que aquilo que eles estavam recebendo era como um feitiço, que os estava enfeitiçando. Como ele diz em Gálatas: quem vos enfeitiçou para ter essa troca de consciência, essa hibridização que se instalou na comunidade e nas pessoas? Começaram no Espírito, agora estavam andando na carne. Isso é tão forte, gente, que as pessoas já entenderam, mas até hoje não conseguem, na prática, se libertar para respirar, por causa de culpa, de neuroses, de medos, de pulsões. Esses elementos estavam presentes, mas sutilmente foram se espalhando e transformando a pessoa num indivíduo antitético. No Novo Testamento, em relação a isto, Paulo fala que teve que repreender a Pedro e Barnabé, que entraram na dissimulação deles. Hoje no Ocidente, eu e você, nós somos herdeiros desse histórico do judaísmo e do cristianismo, dessa mística, dessa mistura com a paganização assimilada ainda. E do ponto de vista de escrituração, isso fez com que fosse gerada uma montanha de textos no Evangelho. Por isso que Jesus não tocou em nenhum dos assuntos que Paulo tocou, mas é de Jesus que vem todos os assuntos que Paulo toca. Paulo sempre menciona muitas coisas para poder fazer o ajuste com aqueles que estavam naquela transição entre lei e evangelho, entre lei e graça. Jesus nunca tocou nisso. Jesus falava as coisas simples do evangelho. Jesus acaba com a história inteira apenas numa palavra. Mas Paulo precisa escrever um capítulo inteiro, um livro inteiro, o livro de Romanos total, para explicar o que Jesus faz em apenas um ato. Por exemplo, quando ele curou uma pessoa no sábado, aquela festa religiosa, aquele hidrópico, era sábado. Ele não poderia curar no sábado. Ele poderia ter deixado para fazer isso no outro dia, depois que o sol se pôsse, mas não, ele fez no ato. Em vez de escrever uma epístola inteira, ele diz: qual de vós, o que o seu filho cai num buraco ou numa cova no sábado, vai esperar passar o sábado para tirar o menino do buraco? Jesus destrói com tudo apenas num ato. Não precisa escrever um livro inteiro. De fato, a insistência, muitas vezes, de Paulo no argumento com eles é o amor e a misericórdia, querendo libertar e salvar eles do feitiço que eles tinham caído, porque era tão poderoso, porque existe um paganismo em cada um de nós, que muitas vezes precisa de sacrifício, de templo, de rito, de maçonaria, de imposição de mãos, de pastor, de quem faz, de cetro ungido, de coisas ungidas, de coisas místicas. É a mesma história sempre. E isto o apóstolo Paulo não negocia. Mas nós vivemos essa história hoje em dia.
é tão atual quanto nos dias de Paulo. O feitiço é o mesmo. E hoje a Escritura grita: quem vos enfeitiçou? Vocês que começaram no Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lá em Jerusalém, Paulo é condescendente com Tiago. Agora, Paulo deve ter ficado pensando: poxa, Tiago é irmão de Jesus. Olha só o que ele está fazendo com o Evangelho. Hibridizando o Evangelho. Mistificando o Evangelho. O fato é que a revelação de Deus não vem pela genética, nem por nada, porque Paulo poderia ter dito: eu sou muito mais que você. Vocês não entenderam nada ainda. Dá uma leiturinha ali no capítulo 2 de Filipenses. Ele poderia se gloriar de ser fariseu, ele poderia se gloriar de ter sido irrepreensível na lei, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, mas ele considera tudo como esterco para ganhar o conhecimento de Cristo. E é isso que nós precisamos, ganhar o conhecimento de Cristo, que está para cima da religião, está para fora da religião, está para muito além da religião. Como seria hoje a igreja dentro desse contexto de ordem de Melquisedeque? Você pode me dizer? Seria manifestação de amor, de graça, de misericórdia. Seria como você lê Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de vosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Como ele diz na mesma epístola, que o amor seja sem hipocrisia. Nós somos inspirados por Abraão. É a palavra de Deus. Fomos erguidos e erigidos no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que também é o fundamento da ordem de Melquisedeque. Nós não somos erigidos no fundamento dos sacerdotes, e sim nos fundamentos da ordem de Melquisedeque, os fundamentos da ordem eterna, do sumo sacerdote eterno de Deus. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz lá no Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dia, não tem fim de existência, não se sabe de onde vem, nem para onde vai, é como o Espírito que sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos erigidos sobre esse conteúdo, sobre fundamentos, os fundamentos do Evangelho. Nós não temos a menor ideia do que Deus está fazendo agora, nesse momento, na terra toda. Tem gente conhecendo Jesus agora, por sonhos. Tem gente que nunca ficará sabendo do nome de Jesus, mas vai perguntar por ele. Porque a vinda de Jesus ao mundo não se tornou um fator limitante da graça de Deus aos homens, pois antes de Jesus vir ao mundo, a humanidade estava sendo alcançada pela misericórdia de Deus, que ofereceu o Cordeiro eterno de toda a criação, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, que é o Cristo eterno de Deus, que é o Jesus eterno, que é aquele que é antes dos tempos eternos, aquele que é desde os dias da antiguidade. Porque a encarnação de Jesus vai diminuir em vez de ampliar a manifestação dessa graça? De modo nenhum. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todo ser humano.
Mas você sabe, escribas e fariseus não entram e não deixam entrar. Se alguém não receber a doutrinação, a doutrina não pode ser alcançado pela graça de Deus. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso é uma loucura. Não é bem assim. Pois neste momento tem muita gente recebendo os toques de Deus, os toques do Espírito, o Espírito que está soprando. Tem gente recebendo o toque de Deus e nem sabe como esse toque está chegando nele e nem de onde está vindo. E muitos pensam que Deus é limitado às quatro paredes, à instituição, ao grupo religioso. Deus pode todas as coisas. Existem situações que nos impulsionam para dentro dessa graça, para a graça de Deus, mesmo quando impensáveis e não observáveis aos nossos olhos. As pessoas muitas vezes não entendem como isso aconteceu com ele, não entendem como aquela ordem interior se estabeleceu dentro dele, não entende como aquela pessoa ficou harmonizada, mas foi com um olhar amoroso, com paz, com brilho, com a vontade solidária, pois bondade ninguém sabe de onde vem, é Jesus, a esperança da glória. Ele é bom, Jesus é bom. O homem quer fazer Deus do tamanho da sua própria mesquinharia. Deus não é tão pequeno assim. Deus é muito maior. Deus é Pai da eternidade. É muito mais que a eternidade. Deus está para fora de tudo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Evangelho precisa entrar em todos os lugares para que os homens se convertam e se convertam à consciência do Evangelho. Essa é a verdadeira obra de Deus, que Jesus apareça segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo o Espírito da graça, segundo o Espírito Santo que está soprando onde quer agora, nesse momento. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E isso inverte as coisas, inverte a ordem das coisas, pois a redenção já foi feita antes da própria criação, através da ordem de Melquisedeque. A linhagem de Abraão é apenas um dos beneficiários dessa graça. A graça está estendida a todos, não só apenas a um povo. Não está anunciada essa graça apenas àqueles que têm a linhagem histórica, aqueles que creem na história, na escrita, mas aqueles que recebem no seu espírito. Jesus é a chave de interpretação e compreensão de tudo, da Escritura, de tudo que você lê. Através disso você pode ler a Escritura dele. Assim você descarta o que já está cumprido e realizado em Cristo, ou o que não está falando explícito no Espírito de Cristo, ou até mesmo aquilo que já teve o seu contexto realizado e confirmado em Cristo. E tudo que você vê na vida, tudo que você passa na vida, toda a sua existência tem que ser interpretada e vivida através de Cristo. Cristo é a chave de tudo, é a chave de interpretação da vida. Ele é a chave que abre. Ele é a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Cristo é a chave. Isso é muito significativo e fundamental para que você possa crescer no reino de Deus. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Filhinhos,
Filhinhos meus, não pequeis. Mas todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados, pelos nossos pecados e ainda pelos pecados do mundo inteiro. Fique ciente disso. Jesus é o nosso advogado. Jesus é a nossa luz. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu vou ficar por aqui nessa palestra. E nós estaremos na nossa próxima palestra, a palestra 25, começando a conclusão deste ensino. O Cristo desde os dias eternos. Nós começamos com esse assunto, nós vamos encerrar com esse assunto sobre o Cristo antes dos tempos eternos. Nós vamos concluir todo esse ensino na palestra 25 e 26. E eu aguardo todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.